Oi, bem-vindo ao Tom Falar das Coisas. Eu já vou entrar no assunto, porque você já viu pelo thumbnail ou pelo título sobre o que eu vou falar. Cazé TV, em relação à Copa do Mundo, a transmissão da Copa do Mundo especificamente. Eu não quero entrar nos assuntos sobre o quanto eles divulgaram bets, quero só comentar a minha opinião. É a minha opinião. Se você gostou demais da transmissão da Cazé TV, se você vem argumentar falando eles passaram os jogos de graça e você tá reclamando, que não sei o quê, não precisa assistir esse vídeo. Você pode fazer o que você quiser, gastar o seu tempo da forma que você achar melhor. Também não precisa engajar aqui com esse vídeo de qualquer maneira. Até porque se você comentar isso daqui nesse vídeo, você vai acabar contribuindo com o meu engajamento. Eu não acho que é isso que você quer, né? Enfim, sinceramente não vejo isso que eu vou falar como uma puta de uma crítica. Mas muitas das pessoas que assistiram e que gostaram da transmissão da Cazé TV e que argumentaram falando que eles estão fazendo algo diferente. Será mesmo, cara? Vocês acham mesmo que eles estão fazendo uma coisa diferente? Porque eu descreveria de uma outra maneira. Eu descreveria que eles estão fazendo só de uma forma desleixada. Eu digo estão fazendo porque acabou a Copa, mas eles continuam transmitindo jogos. Todas as transmissões deles, pra mim, são feitas de forma desleixada. Me parece. Eles estão tentando copiar. A intenção deles não é essa, mas involuntariamente parece que eles tentam copiar a fórmula que deu certo, a seriedade, o profissionalismo de todas as transmissões de futebol que antecederam a Cazé TV, só que eles querem fazer isso de uma forma meio amadora. Então, no fim das contas, não é uma parada diferente. De novo, uma coisa seria eles fazerem uma transmissão realmente diferente e mantivessem o profissionalismo que a transmissão tradicional tem, mas realmente abordando de outra forma. Eu não acho que essa outra forma seja uma forma diferente. Eles fazem tudo que as outras transmissões fazem. O que eles fazem de diferente é que os narradores gritam mais, os comentaristas falam mais bobagens e eles mostram, na hora do gol, a reação dos ditos comentaristas e narradores, o que pra mim é completamente desnecessário, porque a reação deles na hora do gol é ridícula. Eles não reagem de forma nenhuma. Eu assisti todos os jogos da Copa, a maior parte deles na Cazé TV, por falta de opção. Tem essa também. As pessoas ficam falando que você vai assistir a Copa. É engraçado como eles usam os dois argumentos. Em um momento a pessoa argumenta que eles estão disponibilizando os jogos da Copa grátis para nós e que a gente deveria ser grato por isso e que não deveríamos reclamar. E em outro momento a pessoa tá falando: assiste em outro lugar. Não tem kkkk. Como se isso fosse motivo de piada, como se isso fosse engraçado. Isso é triste. E as pessoas falando que eles acabaram com o monopólio da Globo, quando na verdade eles só pegaram o monopólio da Globo pra eles. Pra acabar com o monopólio, você precisaria ter todos os canais de transmissão de Copa do Mundo transmitindo todos os jogos, e aí sim você teria o livre arbítrio de decidir em qual lugar você queria assistir o seu jogo da Copa, mas não foi o que aconteceu. Eles simplesmente tomaram o monopólio que antes era da Globo, e eles só tomaram o monopólio da Globo porque a Globo não quis. Suponho eu que a Globo sempre teve prioridade de escolha nessas horas. Ainda assim, eu acho muito curioso como a Globo é sempre comparada com a Cazé TV nesse caso, aonde são duas mídias diferentes, porque as pessoas falam que pelo YouTube é grátis, mas você precisa ter um celular com internet. A transmissão grátis dele você vai estar pelo menos pagando pelo seu plano de celular, o seu 5G ou o seu Wi-Fi. Isso nem vem tanto ao caso. Se você quiser comparar, a Globo tem o canal deles também, que é o Globo Esporte TV no YouTube, aqui no YouTube. Só que a GE TV não transmitiu a Copa do Mundo. A Cazé TV começou a Copa com 28 milhões de inscritos. É claro que a atenção que a Cazé TV recebeu foi muito maior durante esse período, tanto que no final da Copa, a Cazé TV tinha 14 milhões, quase 14 milhões a mais de inscritos do que ela teve quando ela começou a Copa. Detalhe, talvez esse número não tivesse sido alcançado se eles não ficassem constantemente insistindo para que a gente se inscrevesse lá. Diferente da GETV, que um dia eu assisti um jogo de vôlei, era de manhã, era, 8 horas da manhã, e lá eles mencionaram no máximo uma única vez para que você se inscrevesse. E na hora que eles pediram a inscrição,
durante a transmissão desse jogo de vôlei, foi o momento em que eu percebi o quão pouco eles estavam realmente insistindo nisso. Eles não mencionavam isso. Eles estavam mais focados na transmissão do jogo. E aí você vê, aí sim você consegue comparar. O curioso pra mim é que esses números realmente não são assim tão diferentes. E as pessoas que estão defendendo a Cazé TV estão falando que eles estão no topo de tudo. E eles não estão nem no topo dos canais brasileiros com mais inscritos. Aquele bosta do irmão do Felipe Neto tem muito mais inscrito do que a Cazé TV, cara. Fazendo uns videozinhos muito mais idiotas. Mas foda-se também esses... Cara, quantidade de inscrito também não é um parâmetro pra qualidade do conteúdo. Não estou dizendo nem que o meu conteúdo é maravilhoso. Eu não estou em posição também de ficar falando sobre isso, mas a minha opinião, porque esse é um canal de opinião, vou deixar isso bem claro durante esse vídeo, é que é isso, cara. Inscrito não significa nada. O MrBeast faz um conteúdo merda pra caralho e ele é um dos caras com mais inscritos no YouTube. Se não, o cara com mais inscritos. E aí tem um bispo agora aqui no Brasil. Eu já tô até desviando do assunto, meu foco neste vídeo, o que eu quero principalmente é enfatizar essa minha opinião de que a Cazé TV tá tentando fazer o trabalho tradicional de transmissão e eles acabam fazendo de uma forma pouco profissional na tentativa de fazer da transmissão algo diferente. Não é mesmo aquela parada aonde você tem vários amigos assistindo uma partida e você, telespectador, se sente parte desses amigos. Porque chega um momento que isso não é possível com a quantidade de pessoas que estão assistindo a transmissão. Para você ter algo próximo disso, você tem que ter uma transmissão meio que íntima. Imagina se eu estivesse fazendo uma live aqui para a quantidade de pessoas que estavam acompanhando os jogos. E aí fica o chat rodando comentário pra caralho o tempo inteiro. Você não consegue ler um comentário sequer. Você não consegue trazer o público pra aquilo. O que você consegue fazer, infelizmente, é ficar... Infelizmente pro telespectador como eu, que precisa aturar esse tipo de coisa, é ficar falando: e aí, se inscreve aqui na Cazé TV. Ah, que beleza de jogo aí. Vamos ver. Oh, será que a gente não bate 1 milhão de inscritos agora? Imagina só. E eles ficam gritando até com isso, cara. E a camisa da Cazé TV? Olha que camisa linda, hein? Essa camisa tá muito legal. Fazer parte da nossa família Cazé TV aqui. Mostrar que você também tá torcendo, curtindo junto com a gente essa maravilha que é a Copa do Mundo. Tem um dos caras que sempre grita fino desse jeito, que fala assim o tempo inteiro, que teve um jogo, cara. Teve um jogo que o cara tava perguntando de um cachorro de um embaixador. Os caras foram assistir o jogo lá na casa do embaixador. E aí falaram: cadê o cachorro? Cachorro! Aí encontraram o cachorro na cozinha. Eita, cachorro de sorte! Esse cachorro aí é um cachorro muito sortudo. Puta cachorro de sorte, esse cachorro. Cara, ele ficou naquilo por um tempo muito maior do que... Fico pensando, o que passa na cabeça desse cara pra numa transmissão daquelas... O jogo não tava nem rolando ainda, lógico. Eita, nós, o cachorro... Tipo, você quer animar as pessoas que vão assistir um jogo de futebol pela televisão falando do cachorro dessa forma? É isso o necessário pra gente continuar fazendo esse trabalho maravilhoso aqui? Olha! Cara, era muita gritaria. É sempre muita gritaria durante os jogos da Cazé TV. Não tô falando que não precisa gritar, mas eles poderiam gritar em momentos mais apropriados. Porque se tudo é tão emocionante, nada se torna emocionante. Me parece uma tática para que eles fiquem gritando pro público atual que só consome videozinho curto do Instagram consiga se manter atento. Apesar que no futebol, você vai assistir o futebol, você vai acompanhar o futebol, você já tá acompanhando, você já tá assistindo. Se você não quer se manter atento, você não precisa assistir. A reação dos Cazé TVzistas durante os gols, durante os lances importantes, foi completamente desnecessária, porque pra mim é vergonhoso. Eu sinto vergonha alheia de ver os caras ali. É isso que acontece na maior parte das vezes quando alguém fazia um gol. Isso daqui é o microfone. Gol! E aí você vê que ele não tá nem gritando, cara. Ele não tá gritando. Ele tá falando, fingindo que ele tá gritando. Se ele tivesse gritando, ele ia estar assim: gol! Aquele Luiz mesmo que fala: autorizado!
avisa o árbitro que faz o au no início dos jogos. Ele não tá gritando, ele tá fazendo au assim. Você tá vendo eu gritando? A minha expressão no rosto parece que eu tô gritando. Eu não tô gritando porra nenhuma. É muito fácil você fingir grito, cara. Então quando você mostra a transmissão no momento do gol e você vê que o cara tá gol! E aí o outro tá assim, tipo, com a caneta na mão, anotando algum negócio, olhando pros lados. Aí tem alguém que dá um sorrisinho. Mas é isso, cara. Não é a reação que eu tive com os meus amigos aqui quando o Brasil virou o jogo contra o Japão, cara. É diferente. Eles estão lá fazendo uma transmissão e até por isso eu acho que eles estão sim tentando fazer uma parada mais séria. Eles estão tentando ser profissionais. Mas eles não conseguem, cara. Eles não têm... Eles não têm, cara. Eles querem fazer uma parada mais séria, mas falando palavrão e fazendo piada. O problema de fazer piada, nesse caso, é que você precisa ser engraçado pra você conseguir fazer piada, cara. E você não é engraçado o tempo inteiro. Agora entrando no assunto, eu faria diferente. Como que eu faria a transmissão da Cazé TV se eu pudesse fazer? Você não vai ter nunca o tamanho da Cazé TV pra fazer. Se eu fosse fazer a transmissão da Cazé TV, eu iria fazer 50% das pessoas envolvidas na transmissão. Pessoas mais sérias, que já tinham experiência em transmissão. E aí os outros 50%... pessoas para descontrair a transmissão. E isso talvez já fosse o suficiente. Mas quando você pega uma equipe inteira de gente para fazer piadinha, para fazer uma parada diferente, para fazer uma transmissão mais próxima do público, não dá certo, cara. E para você conseguir isso, uma transmissão mais próxima do público, você tem que fazer aquilo que eu falei, ter um número pequeno de inscritos, de gente no chat. Se eu fizer uma live com 4 ou 5 pessoas aqui, eu consigo conversar com todas essas 4 pessoas. Se eu fizer uma live para 40 mil pessoas, eu não vou conseguir. Para 4 milhões de pessoas, é impossível. Você não vai conseguir. Então não tem pra que você fingir que você quer isso, cara. E o público, infelizmente, aquele que acredita que tá lá, que faz parte dos amigos da Cazé TV, que seria chamado para um churrasco dos caras da Cazé TV, esses eu julgo. Esse eu julgo pra caralho. As coisas pra mim são muito claras nesse sentido. É muita ingenuidade. Muita ingenuidade, se você pensa isso. Uma última crítica a essa transmissão de Copa da Cazé TV. O público todo que defendeu a Cazé TV, justamente sobre eles estarem fazendo uma coisa diferente, pergunta quantas pessoas de diferentes etnias estavam trabalhando para a transmissão dos jogos na Cazé TV, cobrindo os jogos lá no campo na Cazé TV, porque não tinha. Tinha bastante mulher. Se não tivesse também já seria um retrocesso. Mas eu não vi. Eu acho que eu consigo contar nos dedos quantos negros tinham trabalhando lá. E um deles é o Romário, que por sinal não deveria estar lá, né? Por conta do cargo público que ele ocupa e que ele recebe. Então, quando você fala que é de graça para você assistir a Cazé TV, no fim das contas, nem isso é. Primeiro, lógico, você vai ter que pagar a internet e tudo, mas você tá pagando seus impostos e você tá pagando o salário de uma pessoa que tá recebendo para estar lá em Miami cobrindo um jogo da Copa. Então, além do salário que você tá pagando para que ele esteja lá, a Cazé TV também tá pagando um salário para ele estar lá. Você tá pagando, cara. É de graça para você assistir o jogo da Copa, mas involuntariamente você tá pagando para que essa Copa aconteça do jeito que aconteceu, com o Romário ali. Precisava do Romário estar ali? Não, não precisava. Foi uma escolha deles. Eles gratuitamente estão transmitindo os jogos, mas eles estão pagando um salário para alguém que já recebe um salário que você tá pagando. Então não sei, para mim isso daí já caracteriza como algo não gratuito. É o preço que você paga para assistir a Cazé TV grátis, é o salário do Romário, o único negro na transmissão. Todas as outras minorias não estavam presentes ali. Não tem nada de diferente, não tem nada de... Qual que é a palavra? Não tem nada de muito inclusivo, não tem nada de moderno, não tem nada. É tudo muito conservador. E eles batendo no peito, falando que eles estão sendo inovadores. A transmissão da Cazé TV foi só extremamente exagerada em relação às outras transmissões, mas ela foi mais do mesmo. A minha maior crítica é essa. E hoje o vídeo fica por aqui porque eu já falei demais. Espero que você se inscreva se você não é um inscrito. Olha aí, ó, eu pedindo para que você se inscreva. No final do vídeo, uma única vez, depois de sei lá quantos minutos falando aqui. Se você quiser conferir minhas outras redes, o @ tá aqui na tela e eu posto vídeo aqui toda sexta-feira às 2 horas da tarde. Então eu espero vocês na próxima semana já como um inscrito. Falou!